que têm que ser projetadas e fabricadas especificamente para cada paciente, onde é realizado um scallop, seja na porção proximal da prótese. Vemos aqui o esquema onde planeja a prótese. Aqui na parte proximal vemos o scallop. Esse scallop ele pode ser mais largo ou mais comprido, dependendo da variação anatômica do paciente. E ele pode ser tanto na porção proximal da prótese para os troncos supraórticos, como ele pode ser também na porção distal da endoprótese para os troncos viscerais, principalmente tronco celíaco e artéria mesentérica superior. Então, nesse primeiro caso, um paciente de 68 anos com uma landing zone, uma área de implante de apenas 13 milímetros, foi fabricada uma endoprótese com scallop proximal. Esse é o estudo tomográfico pré e o resultado pós-implante da endoprótese, onde vemos que a janela, o scallop da endoprótese, se ajusta exatamente no local da origem da artéria subclava esquerda. Posteriormente, temos um paciente de 73 anos, também com uma grande tortuosidade da aorta, uma zona de fixação, uma área de fixação bastante irregular, e vemos como a confecção de um scallop na porção proximal da endoprótese nos deu uma área adicional onde fixar a endoprótese, avançando inclusive sobre a origem da artéria subclava esquerda. Quando a gente começa a falar das próteses fenestradas, a gente vai apresentar aqui um caso não mais de scallop, mas de uma endoprótese fenestrada, uma paciente do sexo feminino de 66 anos. Essa paciente tinha sido submetida a uma cirurgia da aorta ascendente por uma dissecção do tipo A. A gente vê o tubo de fixação, o enxerto de Dacron aqui na aorta ascendente, a sutura proximal, a sutura distal, e essa paciente começou então a evoluir com dor torácica, formação de um aneurisma na aorta torácica, persistência de um ductus arterial entre a aorta e a artéria pulmonar, e a gente vê também aqui na aorta abdominal como a linha de dissecção também se projetava dentro da artéria renal esquerda. Então, o aneurisma de aorta torácica era um aneurisma de 64 milímetros e o aneurisma da aorta abdominal era um aneurisma de 54 milímetros. Decidimos tratar unicamente a aorta torácica, como normalmente se faz nesse tipo de situação, o implante de uma endoprótese cobrindo toda a aorta torácica descendente até a origem da artéria mesentérica superior e tronco celíaco, e vemos no estudo de tomografia de controle como existiu uma trombose parcial, principalmente na área proximal da linha de dissecção, é o que normalmente ocorre nesse tipo de situação, e a dissecção se manteve na aorta abdominal. É o que normalmente ocorre quando implantamos a endoprótese na aorta torácica. No entanto, o aneurisma continuou crescendo, ele foi de 64 milímetros para 76 milímetros, e decidimos tratar a aorta abdominal também mediante implante de uma endoprótese. Então, essa paciente ficou com uma endoprótese torácica, uma endoprótese abdominal, e nos lembramos que a dissecção se projetava sobre a artéria renal esquerda, decidimos implantar um stent na artéria renal esquerda. Bem, apesar disso, a paciente continuou com um deterioramento físico, com dor nas costas, febre, uma anemização progressiva e episódios de náuseas e vômitos. O aneurisma continuou crescendo, ele foi de 76 milímetros para 83 milímetros de diâmetro, e decidimos realizar um estudo combinado com eco transesofágico e com eco intravascular. No estudo realizado, observamos como no stent da artéria renal esquerda, essa daqui é a aorta, a luz verdadeira, o fluxo em direção ao rim esquerdo e um refluxo em direção à luz falsa. A paciente foi tratada, então,
Como também apresentava esse tipo de contraste, a gente não sabia se era luz falsa ou se era luz verdadeira, decidimos tratar mediante o implante de um estente recoberto na artéria renal esquerda. Colocamos um cuff, que a gente pode ver aqui nessa imagem, um cuff na endoprótese abdominal, e além disso entramos com catéter na luz falsa e injetamos cola biológica, 20 mililitros de Tissucol, para estimular a trombose da falsa luz. Bem, a paciente continuou com dor, com progressão da dissecção. Realmente a situação era uma situação bastante difícil nesse momento. No estudo, vemos, no estudo de arteriografia, que agora sim a endoprótese abdominal ficou completamente solta, com um endolíquido tipo 1. Então, pensamos, o que fazemos agora? Então, decidimos implantar uma endoprótese intermediária, juntando as duas próteses, a torácica e a abdominal. Uma endoprótese fabricada sob medida, fenestrada. Essa era a situação da paciente, e se decidiu fabricar uma endoprótese, então, com uma janela para o tronco celíaco e para a mesentérica superior. Tá? Aqui é o projeto da endoprótese, a janela aí no meio. E para salvar o rim direito, resolvemos mudar de lugar o rim direito da paciente, já que o rim esquerdo possuía o local da fuga. Então, realizamos um autotransplante. Vemos aqui o acesso à fossa ilíaca direita, onde é colocado o hand port, por onde vai ser introduzida a mão, para fazer uma retirada videolaparoscópica do rim, e o rim vai ser baixado para a própria fossa ilíaca direita. Vemos aqui já sendo retirado o rim direito, a ligadura da veia renal direita, a secção da veia renal direita, ligadura e secção da artéria renal direita e retirada do rim pelo próprio hand port. E nesse mesmo local o rim vai ser implantado na fossa ilíaca sem seccionar o ureter. Uma vez o rim foi transplantado, procedemos ao implante da endoprótese fenestrada, realizamos uma angioplastia do tronco celíaco, porque possuía uma estenose também muito importante. Uma vez realizada a angioplastia mais extente do tronco celíaco, embolizamos a artéria renal esquerda, e aqui o implante da endoprótese. Essas marcas, todas essas marcas radiopacas indicam a fenestração, o local da fenestração. Uma vez implantada a endoprótese, decidimos fixar, porque essa endoprótese ela pode se deslocar, decidimos fixar com stapler. O stapler é tipo um parafusinho, tipo uma taxinha, que é capaz de fixar a prótese contra outra prótese dentro da própria parede aórtica. Aqui realizado a fixação com stapler intravascular, e o resultado angiográfico final com a endoprótese fenestrada implantada no centro. Então, esse foi o controle de tomografia 3 meses depois. Vemos a primeira cirurgia feita na paciente com a prótese cirúrgica na aorta ascendente, a primeira endoprótese implantada na aorta torácica, a segunda na aorta abdominal e a terceira ao nível dos troncos viscerais. E aqui embaixo está o rim transplantado da paciente. E esse é o último caso que eu apresento para vocês. É um paciente com uma endofuga ao nível de uma cirurgia de aorta torácica ascendente, ao nível da anastomose distal. Vemos que o local da endofuga é um local extremamente pequeno, e decidimos então implantar uma endoprótese muito curtinha ao nível da aorta torácica ascendente. Vemos aqui a falsa luz, a linha da dissecção, esse contraste todo aqui está no falso lumen, e introduzimos pelo braço esquerdo esse cuff, essa prótese, para ser fabricada sob medida, para ser fixada na aorta torácica descendente. E uma coisa que nós vemos aqui é a ponta, o nus do sistema de liberação, que é muito comprido e obriga a entrar dentro do ventrículo. Então, o sistema de liberação ele também pode ser fabricado com um comprimento adequado para ser introduzido pela via axilar e com uma ponta romba. Essa imagem foi cortesia do Dr. Riambal, e pode ser introduzido pela via axilar esquerda de uma forma mais fácil.
Para a gente fazer a liberação da endoprótese ao nível da aorta torácica ascendente, a gente faz uma taque-estimulação cardíaca. A gente leva a frequência de 72 para praticamente 200, 170, e a pressão cardíaca cai praticamente a zero, porque uma estimulação tão rápida não permite que o coração tenha tempo de contrair. Uma vez que a endoprótese foi liberada, o coração ele volta para o seu ritmo normal, e aqui vemos a recuperação do pulso cardíaco, da pressão arterial e da frequência cardíaca. Esse é o resultado angiográfico final, e no estudo de tomografia, depois da alta do paciente, a gente vê aqui a linha de sutura e o cuff aórtico implantado, justamente cobrindo aquele local onde existia a endofuga. Bem, as lesões, o que aprendemos, né? Não são procedimentos simples, existe uma curva de aprendizagem. Talvez próteses com um número menor de marcas radiopacas facilite a visualização. Existe a possibilidade de fabricar os scallops nos sentidos transversos, e também a possibilidade de poder vestir novamente a endoprótese antes de ser liberada. Em conclusão, as próteses fabricadas sob medida, sejam com scallops ou fenestrações, é um procedimento factível e seguro. E seguramente o desenvolvimento dessa tecnologia trará maior facilidade no implante dessas próteses. Muito obrigado.